Olá, meu nome é Jean Carlos Gonçalves, eu sou professor da rede estadual do ensino médio aqui na cidade de Tuntum, no Centro de Educar Mais, estado do Maranhão, e fui convidado para comentar um pouquinho sobre a temática da violência na cidade de Tuntum, né? É importante sempre quando a gente fala de violência buscar uma definição, que não é uma definição fácil, uma vez que, como é um assunto inerente à natureza humana, então é objeto de análise de várias ciências, e cada uma das ciências, a sociologia, a psicologia, a antropologia, enfim, as diferentes ciências, elas apresentam as suas definições de violência e desse modo cada uma enriquece e serve para ampliar o leque de possibilidades de compreensão para a compreensão conceitual do termo violência. Então, como eu costumo dizer, quando se fala de violência, é falar da própria história da humanidade. Acabei de colocar que é inerente à natureza humana. Então, desde quando as sociedades elas vivem, né, os seres humanos eles coabitam, então, e essa vida comunitária coletiva ela é permeada por relações de poder, então é recorrente o uso da violência, né? O que é a violência? Seria o uso da força ou da coação para impor uma autoridade, né? Muitas vezes, quando se fala de violência, se remete logo à ideia de agressão física. Isso é imediato, mas a gente sabe muito bem que a violência ela acontece no campo também da violência psicológica, da violência simbólica. Então, não é necessariamente a agressão física, mas também qualquer tipo de coação, de discriminação, de violação dos direitos. Eu costumo colocar a violência num patamar em que qualquer forma de desobediência, de transgressão das leis, né, que estabelece as normas de convivência na sociedade, pode ser encarado como violência. Então o assunto ele é muito complexo, a princípio parece simples, mas ele se estende bastante, mas esse não é o nosso objeto de preocupação nesse momento. Então eu vou citar aqui algumas situações de violência na cidade de Tuntum ou no município de Tuntum, que é como se fosse uma maquete da sociedade brasileira, né, mundial. Aqui eu acredito que acontece todas as formas, todos os tipos de violência como em qualquer outra sociedade. Algumas são mais perceptíveis, mais visíveis, mais evidentes, certo? Então, bom mesmo para a gente compreender essa questão da violência física, né, da agressão, do uso da força, seriam os boletins de ocorrência nas delegacias, né, do município. Seria um bom indicador para a gente ter pelo menos do ponto de vista da oficialidade, a quantidade de agressões que nós temos, que se registra no município. A gente sabe muitas vezes que as agressões físicas, elas muitas vezes nem sequer vão ser registradas na delegacia da Polícia Civil. Então a violência, o uso da força, a agressão física é a mais emblemática, tá certo? Tem a questão da violência em relação a quem também, né? Quem é o agente da violência, o ativo, e quem é que é o passivo, né? E a gente sabe que essa violência ela é destinada a todos os gêneros, mas em especial, que é mais emblemática, é a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente, a violência contra os idosos é recorrente no município. Apesar de a gente não ter registros de casos assim numéricos, né, estatísticos, mas a gente sabe, a gente que vivencia em Tuntum, sabe muito bem que essa realidade ela existe, né? Então, a violência em relação a esses segmentos da sociedade, ela se dá por meio da agressão, da coação,
da discriminação, qualquer tentativa de fazer o indivíduo ser submetido a uma força supostamente superior, né? O constrangimento. Então, tanto a mulher aqui no município, criança, adolescente, a gente tem assistido casos nesse sentido. A violência simbólica também, né, a questão da discriminação, dos símbolos, de determinados símbolos, dos padrões que grupos hegemônicos pré-estabelecem como padrões, terminam desconsiderando, violentando determinados símbolos de outros grupos considerados grupos subalternos, né? Aqueles estereótipos, né? O corpo perfeito, né? A cor, o tipo de cabelo, termina fazendo com que o indivíduo que não esteja dentro daquele padrão, ele busque a seguir um padrão. É aquela menina do cabelo cacheado, que é negra, e vai para o salão alisar o cabelo. Ou a gordinha, o cheinho, que vai buscar o corpo ideal na academia, ou até o uso de anabolizantes. Então, muitas vezes, a violência simbólica ela se dá no campo ideológico, né? E isso é recorrente. Outro ponto importante, a questão da violência, a violência psicológica, a questão da intimidação, da desvalorização do outro, né, da manipulação. Isso é muito comum em relação às mulheres, né? De induzir a fazer aquilo que elas não necessariamente querem, né? Por meio da intimidação, da ameaça, da chantagem. Isso é bastante recorrente. A gente tem assistido, por exemplo, situações no campo da violência sexual, né? Que é quando há o abuso com relação à questão sexual. Muitas vezes jovens são expostas, tem fotografias, vídeos. Então são formas de violência que a gente tem assistido nos últimos tempos, nos últimos dias, inclusive. Eu tive esse desprazer de tomar conhecimento desses casos. Uma outra coisa que incomoda bastante é em relação à violência que acontece nas redes sociais, né? Os ataques, as fake news, né? O bullying na escola, ou o cyberbullying, né? Que é aquilo das redes sociais. Então esses têm sido os mais recorrentes no município de Tuntum que nós observamos. Mas tem de toda sorte. Tem, por exemplo, aquela patrimonial, que é o pai que não quer assumir o custeio das despesas com os filhos. E sim, tem uma gama, uma infinidade de tipos de violência, mas nós apontamos essas aqui como as principais, né? A violência simbólica, a violência física, a violência psicológica, e aí os agentes passivos são geralmente as mulheres, as crianças, os adolescentes e os idosos. E lógico também, todos os segmentos, os homens também sofrem violência, mas geralmente esses grupos minoritários, aqueles que historicamente são marginalizados e mais discriminados, eles terminam sofrendo mais com esse tipo de prática que, como eu disse no início, infelizmente é inerente à natureza humana. Espero que eu tenha contribuído, um grande abraço, sucesso no trabalho de vocês, bons estudos.